Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, Sexta-feira Santa, temos a oportunidade de lembrar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei ontem, na madrugada de quinta para sexta, ele foi preso e foi julgado injustamente. Ele havia sofrido de modo que não conseguimos entender naquele jardim. Havia sido prensado, como Isaías fala, né? Tinha sido moído por nossas enfermidades e iniquidades. E na sexta-feira, nós temos o Salvador sendo julgado, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz um vídeo sobre o julgamento e as últimas horas do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aí na referência para que vocês possam ter. Antes, vamos ouvir um hino, fazer uma oração. Nosso bondoso Pai Celestial, agradecidos pela oportunidade de vivermos nesses últimos dias e termos conhecimento sobre Teu Filho Jesus Cristo, abaixamos nossas cabeças e elevamos nosso pensamento a Ti. Nós somos gratos por profetas e apóstolos que testificam do nome de Cristo. Nós somos gratos pelas ordenanças de Teu Evangelho. Nós somos gratos por podermos estudar a vida e os ensinamentos de Jesus. Gratos por saber que, por meio da graça de Cristo, é que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Nós te pedimos que nos abençoe durante esse estudo, abençoe a vida das pessoas que estão ouvindo esse devocional, para que possam ser abençoados com saúde, com segurança, com proteção e bem como seus familiares e amigos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Sexta-feira, Jesus, ele estava preso e foi julgado injustamente, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Vocês sabem que Pilatos apresentou naquele dia, como parte da tradição, a oportunidade para que o povo soltasse um dos prisioneiros. E eles gritaram Barrabás, e gritaram para que Cristo fosse crucificado. Infelizmente, isso estava profetizado, que os judeus recusariam o Filho de Deus, e de fato isso aconteceu. Então, o Salvador, ele foi crucificado, depois de ter sido açoitado, de colocarem uma coroa de espinho, de zombarem dele. Carregou a cruz, colocou-se no Monte do Calvário, e colocaram um prego em sua mão direita e esquerda, bem como nos seus pés. Mas, com receio de que não aguentasse, né? A carne não aguentasse o peso, eles colocaram também um prego no pulso. E eles fizeram isso com o Salvador Jesus Cristo, pendurando ele no madeireiro. E o corpo dele, nu, ficou exposto. Ele mencionou 7 frases naquela ocasião. Eu também tenho um vídeo falando dessas frases. Uma delas foi direcionada para João, seu discípulo, e para Maria, sua mãe, que estava vendo seu filho naquela condição. E é muito terno isso, porque Jesus estava preocupado com o bem-estar da sua mãe. E disse a ela: eis aí o teu filho. E para João: eis aí a tua mãe. Encarregando seu apóstolo amado de cuidar de sua mãe, porque ele iria partir e ela precisava ser amparada e ajudada. Outra frase muito famosa é que ele se vira para o ladrão. Este sim merecia estar ali, né? Mas Cristo não. E diz:
hoje estarás comigo no paraíso. Finalmente, quando Cristo termina a sua obra, ele diz: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E ele então entrega o espírito. Às vezes a gente fala assim: os judeus mataram Cristo. E dá para entender por que a gente fala isso. Afinal, foram os judeus que recusaram ele, que mandaram ele ser crucificado, e ele foi crucificado. Mas se nós formos ser fiéis ao texto e entendermos as Escrituras, nós não podemos mencionar isso com 100% de certeza. Porque o que nós sabemos é que o próprio Senhor Jesus Cristo escolheu entregar a sua vida, né? Se Cristo desejasse, ele podia, cumprindo aquela tentação, né, que foi dada no momento da cruz: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ele poderia descer ali, acabar com todos aqueles judeus e romanos que o cercavam, mas não era o propósito. Ele precisava passar por essa agonia, vergonha e dor. Ele precisava completar esse sacrifício tão difícil. E ele o fez, né? Ele o fez por nos amar. A paixão de Cristo é o amor que ele tem por nós. Quando Cristo entregou o Espírito, seu corpo, ele ficou como acontece com cada um de nós, né? Ou vai acontecer com cada um de nós, quando a gente passa dessa vida para outra. Ele fica desacordado, o coração para, as atividades cerebrais se interrompem e a pessoa morre, para de respirar. Quando Cristo morre, o corpo e o espírito se separam. Adão introduziu a morte no mundo, e isso aconteceu com Jesus também, porque de Maria ele tinha herdado a mortalidade. Quando o Espírito eterno de Jesus ele se separa do corpo, ele vai até o mundo dos espíritos. Lá nós aprendemos, havia uma multidão justa esperando, e nós aprendemos isso em Doutrina e Convênio 138. Nessa ocasião, Cristo aparece para organizar a obra missionária e ajudar aquele ladrão que estava preso a receber as bênçãos do Evangelho. Pedro vai ensinar, por isso foi pregado o Evangelho aos mortos, né? Para que soubessem sobre Cristo, sobre a expiação e pudessem ser redimidos. Então é uma grande bênção. A gente nunca pode esquecer o sofrimento abjeto, assim, as coisas horríveis que nosso Senhor e Salvador foi submetido. Mas a dor na cruz, ela não é a única dor que Cristo sofreu. Como eu falei, começou no Getsemane, onde ele transpirou sangue. Poucos religiosos falam sobre isso. Mas nós da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias sabemos que Deus, o mais grandioso de todos, desceu abaixo de todas as coisas, sofrendo como nenhum outro. O sangue saiu da sua carne porque o sofrimento mental, físico e espiritual era tremendo. Sofreu como se todos nós nos tornaríamos filhos da perdição. Um sofrimento terrível. E esse sofrimento, ele começou no Getsemane e se estendeu até o momento em que ele entregou o Espírito, né? E é isso que nós precisamos lembrar na sexta-feira. Nós podemos estabelecer tradições como ler as Escrituras, cantar hinos, para lembrar o sofrimento de Jesus Cristo. Porém, o nosso símbolo é o Cristo vivo, porque esse sofrimento tão essencial, ele levou à gloriosa ressurreição. E nós vamos falar disso nos próximos dias. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que nós precisamos focar em Jesus Cristo. Lucas, se nós precisamos focar em Jesus Cristo, por que nós não usamos a cruz na igreja? Nós usamos a cruz, tem várias pinturas que mostram a cruz. A gente não usa normalmente, né, um pingente ou não coloca a cruz,
porque o nosso símbolo é o Cristo vivo. Nós queremos lembrar do Cristo que venceu a dor, venceu a morte, venceu o pecado. Isso não significa que a cruz não seja importante. Se você quer usar a cruz para lembrar de Jesus Cristo, ok, né? Não sou eu que vou dizer que você não deve. O presidente Jeffrey Holland deu um discurso numa conferência geral explicando o motivo pelo qual nós não costumamos usar a cruz. Inclusive, ele fala naquele discurso que os primeiros santos, né, sob a direção de Pedro, não usavam a cruz como símbolo de que eram cristãos ou de que seguiam Jesus Cristo. Essa é uma coisa que foi introduzida depois, na época da grande apostasia. Mas assim, se é uma coisa que te ajuda a lembrar do Cristo, vá em frente, né? Mas nosso símbolo, o símbolo da igreja é o Cristo vivo. Eu deixo a vocês uma ótima sexta-feira. Até mais.